Pessoal, boa noite a todos, a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, da autoria do espírito André Luiz, pela psicografia marcante de Francisco Cândido Xavier. Estamos aí, reta final desse livro, hein? O livro é composto por 20 capítulos, hoje vamos falar do 15º. Depois desse, só mais 5, aí a gente encerra essa obra. O que você vai estudar depois, Daniel? Estou pensando ainda. Não sei, sinceramente. Estou inclinado a retomar o estudo do Livro dos Espíritos. Começando desde o iniciozinho, a parte da introdução, dos prolegômenos, e aí passando em revista todas as 1019 perguntas desse livro, que é atualíssimo. É o que eu tenho pensado em fazer. Vamos ver. Até o final aqui desses capítulos todos a gente resolve. Bom, o capítulo 15 tem o título de fracasso. Por que fracasso? Porque nós vimos nos capítulos anteriores, o 12, o 13 e o 14, o preparo de um processo de reencarnação. De um processo que foi muito bem sucedido, de um processo que foi muito bem planejado pelos benfeitores espirituais, executado por eles, e que foi muito bem acolhido e aceito pelos futuros pais do reencarnante. Isso em bases normais. Já o capítulo 15 fala de um processo reencarnatório que foi fracassado. Daí o título dele, Fracasso, e nós vimos, quando a gente leu aqui esse capítulo, que logo no início, André Luiz e o mentor dele, Alexandre, estavam se despedindo de Apuleio. Quem que era Apuleio? Apuleio era o chefe dos espíritos construtores, aquele que foi o responsável pela organização da reencarnação de Segismundo. Então, era um espírito de envergadura, de gabarito. André Luiz e Alexandre, cumprimentando Apuleio pelo que havia acontecido e parabenizando por tudo aquilo que ocorreu e agradecendo também. Agradecendo o fato de André Luiz ter podido acompanhar passo a passo aquele processo de reencarnação. Apuleio ficou muito feliz, muito sensibilizado com tudo aquilo ali, já se dispunha a ir embora, quando Alexandre falou o seguinte: escuta, mas tem mais um pedido que eu quero te fazer. Nosso André Luiz acompanhou um processo reencarnatório em bases positivas, um processo extremamente normal. Pais bons, ambiente protegido, visitação das esferas espirituais superiores, mas nós sabemos que existem inúmeros processos reencarnatórios que são muito complicados, onde os espíritos benfeitores, os construtores, os ajudantes ali, eles se deparam com vários obstáculos. E o André precisa consolidar os seus ensinamentos. Ele precisa conhecer também esse aspecto do fenômeno reencarnatório. Será, Apuleio, que você não tem aí algum caso de algum processo reencarnatório que está sendo complicado? O Apuleio falou assim: não, tem mesmo. Depois de reorganizar aqui as bases da reencarnação do Segismundo, eu fui designado em um outro caso, a reencarnação de Volpini. A futura mãe já está com 7 meses de gravidez, mas está complicado, está difícil. Tudo estamos fazendo para a reencarnação realmente chegar à sua finalidade, A mulher dá à luz, mas o negócio está difícil, não está fácil não. Aí Alexandre até já intuiu e falou: já sei o que é. A futura mãe não está correspondendo aos nossos anseios. É isso aí? Ele falou: é. Ele falou: olha, Alexandre, quando o desequilíbrio é proveniente do pai ou de espíritos inferiores, nós temos até muitos recursos para levar a gestação adiante. Mas quando o desequilíbrio é proveniente da gestante, da mãe, muito pouca coisa pode ser feita. Olha que interessante isso, hein? Quer dizer, mesmo o pai estando desequilibrado, mas a mãe equilibrada, mesmo nesse caso, os benfeitores espirituais dispõem de recursos magnéticos e diversas ações no intuito de isolar a ação do pai ou da ação de prováveis espíritos obsessores no intuito de fazer com que a gestação prossiga.
Agora, quando o negócio vem da mãe, o negócio é mais complicado. Por quê? A mãe está gestando o futuro corpo físico ali, do seu filho, e nós sabemos que além de fornecer nutrientes materiais para a formação do corpo físico, existe ali toda uma influência magnética, toda uma influência energética. O pensamento da mãe bate em cheio no futuro reencarnante. E vice-versa também. Por isso que a gente chegou até a comentar nas semanas anteriores. Uma mulher que está gestando, que está grávida, é médium 24 horas. Porque ela está ali no seu corpo mesmo, tanto no corpo físico quanto no corpo perispiritual, com outro espírito. Que tem ali uma outra energia, um outro pensamento. Então, muito frequentemente, desejos, ideias, sensações que a mãe tem, vêm do reencarnante. Então, é como se ela fosse médium 24 horas por dia. Agora, imaginemos uma mulher com pensamento desequilibrado, com conduta nociva. O quanto que não deve ser difícil para os espíritos benfeitores organizarem a futura reencarnação ali, daquele serzinho que está se formando. E Apuleio continua a esclarecer, né, que a futura mãe, desse caso aqui, chamada Cesarina, já havia abortado inconscientemente por 2 vezes e já estava em vias de abortar uma 3ª vez por conta dos excessos. De repente, ela quis gozar a vida. De repente, ela quis, né, ser feliz, vamos dizer assim, segundo a ideia de muitos. Separou-se do esposo, se ligou a espíritos de baixo nível e, se a situação não for bloqueada imediatamente, ela vai abortar uma 3ª vez. A próxima noite é decisiva, segundo aquilo que Apuleio falou. Então essa era a situação desenhada. Era isso que Alexandre queria mostrar para André Luiz, a existência de quadros reencarnatórios complicados e difíceis. A gente acompanhou a reencarnação de Segismundo. Nós vimos que tudo aconteceu às 1000 maravilhas. Tudo deu certinho, do começo ao fim. Agora o negócio aqui era bem mais complicado. Aí Alexandre falou o seguinte: bom, nosso André Luiz vai te acompanhar então. E ele fala uma frase interessantíssima. Ele fala o seguinte: por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Ou seja, quando a gente observa o mundo ao redor, os exemplos das pessoas que estão ao nosso redor, as situações da existência que nos rodeiam, a gente pode crescer muito com isso. A gente pode investir na nossa saúde, podemos investir no nosso equilíbrio espiritual e a gente pode crescer bastante com os exemplos daquilo que vem de fora. É isso aqui que o nosso querido Alexandre falou para André Luiz. Até aqui, observações, dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada, nada? Então vamos lá. Finalizada essa primeira parte, essa primeira conversação, André Luiz, juntamente com Apuleio e mais 2 companheiros, se dirigem à casa onde estava hospedada Cesarina, que era a protagonista aqui desse capítulo 15. Chegaram, casa boa, casa confortável, muito bem mobiliada, entraram naquela casa e se dirigiram a um quarto. Quarto também muito confortável, amplo, muito bem mobiliado, de muito bom gosto, e lá eles encontraram 3 espíritos. André Luiz descreve os 3 espíritos, de horrenda figura. Espíritos de baixíssimo nível, baixa vibração. De tão baixa vibração que eles sequer estavam enxergando André Luiz, Apuleio e os 2 companheiros ali que chegaram para poder ajudar. Estavam conversando lá. André Luiz fala que eles estavam conversando a respeito de assuntos que nem é bom comentar. A gente já imagina que tipo de conversa era aquela. E lá pelas tantas da conversa, um daqueles 3 espíritos falou: tá difícil mesmo. Já estamos aí com 6 meses de gestação, né? E nada de expulsarmos o intruso. Quem que era o intruso? Era o futuro reencarnante. No caso, o futuro reencarnante chamava-se Volpini. Eu não sabia que ela ia resistir tanto, que ele ia resistir tanto. O outro que estava ouvindo, desses 3, falou: quando a coisa chega a esse ponto é porque tem mãos de anjos ali,
Ou seja, os espíritos inferiores, eles também sabem do processo de atuação dos benfeitores espirituais. E eles estavam tentando fazer com que Cesarina abortasse já havia 6 meses. E não estavam conseguindo. E logo deduziram. Bom, deve ter espírito benfeitor aí, agindo, impedindo com que o nosso intento realmente aconteça. E o pior deles, de cara mais feia, falou, pois que esses espíritos aí benfeitores vão para o inferno. Cesarina nos pertence 90%. Ela é um instrumento dócil nas nossas mãos. Nós não queremos de modo nenhum um filho intrujão. Já imaginaram? Um comentando com os outros lá. Se realmente nasce esse filho, provavelmente todas as atenções dela vão ser voltadas para o filho. Nasceu o filho, o esposo que estava afastado, pode ser que volte. Então nós não queremos isso. Nós não queremos perder essa boa companheira nossa. Gente, olha a que ponto chega um processo obsessivo. A que ponto chega. Ela, aqui, se ligou imprevidentemente a 3 espíritos da pior espécie. Por quê? Por conta da sede de prazeres, de gozar a vida, esquecendo da sua responsabilidade de esposa, da sua responsabilidade de mãe. E assim, aos poucos, os obsessores foram lançando pensamentos nela e foram envolvendo Cesarina com ideias, com sensações, com pensamentos de baixo teor, de baixo nível. E ela foi agasalhando e ambientando esse tipo de pensamento, esse tipo de energia. E chegaram até mesmo, com isso, a afastar o esposo dela. E realmente a estavam induzindo a um aborto inconsciente. Porque queriam ela inteirinha para eles. Ela servia docilmente aos seus propósitos. Quais propósitos? Os espíritos benfeitores depois explicaram aqui. Os desvios sexuais dela eram muito intensos nas últimas semanas. O consumo de bebidas alcoólicas chegou num auge. Então era isso que eles queriam. Eles queriam fazer dela um verdadeiro ponto, um verdadeiro local de prazeres inferiores. Quando ela estava lá nos desvios sexuais, podemos ter certeza, os 3 estavam vinculados nela e sentindo as mesmas sensações. Quando ela estava lá, tomando os alcoólicos, finos e caros, eles estavam lá, aderidos ao corpo perispiritual dela, e sentindo a sensação novamente do álcool, como se vivos, ou melhor dizendo, como se encarnados estivessem. E eles não queriam perder isso. Porque a moça era marionete na mão deles. Faziam dela o que eles queriam. E o que é pior, ela estava aceitando. Na verdade, o passo inicial foi dela. Porque ela se vinculou de livre e espontânea vontade a esses 3 espíritos. E nessa conversação, André Luiz começa a observar o quarto, né? E ele comparou o quarto em que ela estava hospedada com o quarto de Raquel, na reencarnação de Segismundo. O quarto de Raquel, protegido com barreiras magnéticas. O quarto de Raquel, periodicamente recebendo visitação de espíritos provenientes de nosso lar. Já aquele quarto ali, nada de defesas magnéticas. E não se via nada, absolutamente nenhuma visitação de ordem superior. Até aqui. Perguntas? Observações? Daniel, Sim. interessante que mesmo ela tendo essa iniciativa negativa, ela não ficou desprovida do amparo. Muito bem, exatamente. Já faziam 7 meses que os espíritos benfeitores, os construtores, estavam acompanhando e levando a gravidez adiante. Porque se não fosse pela ação deles, possivelmente ela já teria abortado inconscientemente há muito e muito tempo. É importante enxergar isso. Verdade. Com certeza, acho que esse reencarnante é uma amiga que já veio para poder tirar ela desse. Talvez, sim. Talvez porque, pelo que dá a entender aqui, principalmente no finalzinho do capítulo, ele não nutria ódio por ela. Porque há casos de aborto, há casos, não todos os casos de aborto, em que o espírito ele se aferra, né, magneticamente falando, ao corpo da mãe.
levando a um processo obsessivo, às vezes de longa data. Isso realmente pode acontecer em alguns casos de aborto que é praticado voluntariamente. A mulher vai, quer abortar e quer tirar a criança. Se a criança lá for algum espírito que tenha algum tipo de problema no passado com essa mãe, ele vai se voltar ralado de ódio contra ela. A caso até mesmo de situações de aborto em que a mulher sangra sem estancar até chegar a morrer. E podemos ter certeza que em muitos aspectos existe todo um processo energético de baixo nível envolvido nisso aí. Tem um livro que fala só sobre aborto. É um livro até de algumas décadas atrás. O autor espiritual é Luiz Sérgio e o livro é Deixe-me Viver. Virou até filme, há pouco tempo atrás. Mas se vocês tiverem oportunidade de darem uma lida nesse livro, ele é extraordinário. Dá para baixar. Não sei se tem aqui. Tem, Marcelo. Deixe-me Viver. Né? Se não tiver na biblioteca, maravilha. Se tiver, ótimo. Né? Se não tiver na internet, dá para a gente achar, dá para a gente ver isso daí. É um livro interessantíssimo, que aborda inúmeros casos de aborto e todas as consequências espirituais desse processo. Quem? Fala, Rosa. Entre ela e essas três entidades, existe uma simbiose. Perfeito. É isso aí. Porque, assim, a pessoa faz uma ação, por exemplo, que ela queria viver, e ela acabou chamando esses três, e ela gostou da companhia deles, então eles eram obsessores e ela também. Exatamente. A gente não vê ali aquela figura da vítima indefesa e dos carrascos, dos verdugos, não. Você observa ali os três desencarnados mais ela vibrando harmonicamente entre si. Né? Ali é um verdadeiro, eu acredito que seja um verdadeiro processo de fascinação, em que o pensamento de um é o mesmo pensamento do outro. Né? Vamos supor que ela desencarnasse. Ela ia se afinizar perfeitamente aos três espíritos. Já fazia parte do grupo. Encarnada já fazia parte do grupo. Né? Então, por isso a gente tem que levar bastante em conta o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala. Porque é justamente da nossa conduta que nós atraímos espíritos de igual teor, de igual nível. Quantas vezes buscamos proteção superior? Quantas vezes pedimos amparo dos benfeitores espirituais? Quantas vezes queremos que o nosso anjo da guarda nos ajude, nos oriente, né? Mas a gente não faz por merecer semelhante coisa. E era o caso aqui de Cesarina, porque André Luiz nota isso e até pergunta, querem ver? Apuleio vira para André Luiz e fala, tá vendo, André? Muitas vezes nós agimos debaixo de verdadeiras tormentas de ódio. E olha só, essas tormentas de ódio desintegram os elementos magnéticos de ajuda. É a energia negativa, densa, compacta, impedindo a ação do magnetismo benfeitor. E a André pergunta, pode falar. Onde que está nesse momento aí que eles chegam? Ele consegue ouvir ou ele não conseguir? O Volpini, o reencarnante? Ele é isolado, ele ouve todas essas conversas e esses espíritos que estão influenciando a mãe. Boa pergunta. Volpini ali estava semi-inconsciente. André Luiz fala depois, mais para o finalzinho, quando Apuleio o retira do corpo dela, que ele se agarrava semi-inconscientemente à mãe. Quer dizer, ele não estava dormindo, um sono profundo, mas também não estava totalmente consciente. Mas você pode ter certeza, vibratoriamente, energeticamente, ele estava recebendo muitos impactos, porque o próprio corpinho dele, lá no útero, estava sentindo o processo todo que ele estava vivendo. Fala, Donizete. Sim, verdade. Tem uns vibriões ali no líquido amniótico. Já já vamos falar a respeito disso aí. Das formas de pensamento, né? Das larvas. Aí André Luiz pergunta, poxa, ô Apuleio, Cesarina não tem boas relações aí no nosso plano, não? Não tem amigo? Não tem gente que goste dela? Apuleio falou, não, mas ela tem. Ó, sempre nós temos gente melhor do que nós. E que pode nos ajudar. Sempre. Todos nós temos. Todos nós temos bons amigos localizados em planos espirituais superiores. Que conforto essa informação, né?
Coisa boa, né? Saber que você pode contar com gente que gosta de você e que tem condições de te orientar, de te ajudar, de dar aquela força, de dar aquela mão. Mas e no caso de Cesarina? Cesarina não queria esse contato. A própria ação dela, inconsciente, contrária às leis divinas, o próprio pensamento dela voltado só para as coisas fúteis da vida, a afastava voluntariamente dos amigos espirituais. Mesmo que eles quisessem, eu tenho certeza que muitos tentaram, eles não iam encontrar nela a mínima condição energética, espiritual, de receber aquele auxílio. Cada um de nós tem a companhia que prefere. Cada um de nós tem a companhia que merece. Mas André Luiz volta à pergunta. Tudo bem, amigos, né? Mas e pai? Mãe? Será que não tem pai e mãe na nossa esfera, no plano espiritual, que possa ajudá-la? E a Pulei fala, não, mas ela tem um pai que vive na nossa colônia, vive em nosso lar, que a ama, sim, com extremos de afeto. Só que ele sofre muito pela conduta da filha. Sofre imerecidamente. E olha que informação interessante. Ele sofria tanto, mas tanto pela conduta da filha, que os benfeitores espirituais, os superiores desse pai, fizeram um tratamento magnético para que ele pudesse, momentaneamente, esquecer da existência da filha. Que coisa! Submeteram-no a um tratamento magnético de esquecimento temporário da filha, para que ele não sofresse mais tanto assim. No momento certo, quando ele estivesse mais fortalecido e mais equilibrado, consequentemente aí ele ia se lembrar da filha, e inclusive ia poder ajudá-la. A Pulei fala uma frase linda, que a ingratidão não pode perseguir o amor puro. E fala que quando os encarnados são impermeáveis ao auxílio dos benfeitores, os benfeitores não podem fazer mais nada, porque eles não impõem, eles se afastam. Mas ficam aguardando os seus amores um dia voltarem às leis de Deus. E aí sim, todos juntos, prosseguirem a rota evolutiva. Mas tem gente que, embora ame muito, não tem o necessário equilíbrio. Era o caso do pai da Cesarina. Amava a filha, assim, como a própria vida. Mas ele não tinha equilíbrio suficiente para enxergar os desatinos da filha e querer ajudar. De modo algum. Aquilo prejudicava ele terrivelmente. E ele era merecedor desse auxílio magnético por parte dos benfeitores espirituais. Um esquecimento temporário. Interessante isso, né? Olha só, por aí a gente levanta a pontinha do véu e aí a gente vê quão grande é a ação terapêutica, curativa e tecnológica que os benfeitores espirituais dispõem lá na realidade espiritual. O que a gente tem aqui é uma pálida impressão daquilo que existe nas colônias superiores. Pálida. Tanto que Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, foi escrito na década de 30. Década de 30. Quando a Segunda Guerra Mundial, inclusive, estava começou em 39. E lá já existia o aeróbus, né, que é aquele ônibus voador, não dispõe de rodas, é a base de magnetismo. Passados mais de 70 anos da obra de Nosso Lar, nós ainda não temos um carro desse aqui. E pode ter certeza, nesses 80 anos, aquela colônia lá já evoluiu, já melhorou bastante. Interessante, né? Exatamente. Há casos, inclusive, de indivíduos que desencarnam, os parentes aqui embaixo ficam chorosos, inconformados, revoltados. Essa energia desequilibrada chega até aquele que desencarnou e o atormenta. É um verdadeiro processo obsessivo de encarnado para desencarnado.
Se o desencarnado for merecedor, ele recebe um certo isolamento desses pensamentos desequilibrados por parte dos seus familiares, se houver merecimento. Quer dizer, o quanto que o desconhecimento da realidade espiritual, o desconhecimento da vida, interfere em desencarnados e encarnados. Perfeito? Bom, nesse momento, chega Cesarina. Acompanhada, Antônio Carlos, de quem? Dos espíritos construtores. Olha só, mesmo com um monte de desatino, 7 meses de gravidez adiantada. Os espíritos construtores estavam lá, naquela labuta complicada, difícil, espinhosa, né? Mas estavam lá do lado dela, velando por ela e velando pelo reencarnante, por Volpini. Nisso ela chega no quarto, claro que ela não vê nenhum espírito nenhum, né? Nem bom nem ruim. Senta em frente de um grande espelho e começa a se emperequetar toda para uma festa, né? Era uma grande festa de aniversário que aí ia acontecer num bar. Ela estava lá, todos aqueles processos complicados, inclusive para poder disfarçar o estado adiantado de gravidez. E a Puleio convida André Luiz, André, vem, chega aqui perto dessa mulher, dá uma olhada ali no futuro reencarnante. E André Luiz, com aquele magnetismo que a Puleio lhe ofereceu, verificou que a situação do Volpini era insustentável. Ele descreve aqui, inclusive, né, que o feto apresentava uma grande mancha violeta no seu corpinho, várias dilacerações, e aquilo que o Donizete tinha falado. No líquido amniótico, inúmeros pequenos seres que só eram visíveis à realidade espiritual, nadando vorazmente no líquido amniótico, grudando no cordão umbilical, grudando na placenta e sugando boa parte do alimento que a mãe estava ofertando para o filho. Um verdadeiro processo de vampirismo. Nós vimos, pessoal, a questão dos vibriões. Nós vimos a questão dessas formas de pensamento de baixo nível que nós criamos pela nossa imprudência e que se alimentam de magnetismo, se alimentam de energia, depauperam as nossas forças. Então, os desequilíbrios sexuais de Cesarina, aliados aos desequilíbrios da sua mente, somados aos desequilíbrios dos 3 adversários desencarnados, construíram todo esse quadro. A situação de Volpini, segundo os espíritos construtores, era insustentável. Se ela fosse para a festa, naquela noite, na manhã seguinte, já ia acontecer o aborto. E Apuleio ficou bastante preocupado com tudo isso daí. Ele falou o seguinte, bom, vamos tentar a última cartada. Saiu e trouxe uma senhora, encarnada, era a dona da casa. Porque o que aconteceu? Cesarina separou do marido e foi acolhida na casa de uma grande amiga dela, chamada Francisca. Uma casa bonita, ela não era de Cesarina, era da Francisca. E a Puleio falou, ó, essa daqui é suscetível de receber a nossa influenciação superior. Vamos influenciar essa mulher para ela falar umas verdades para Cesarina, para ver se Cesarina acorda para a vida. Colocou a mão na testa dela, e aí Francisca começou a falar, minha amiga, estou receosa por você. Não vai nessa festa. Uma festa de aniversário em pleno bar. No estado adiantado de gravidez que você está. Eu espero ver você se reaproximando do marido, do esposo, né? Talvez vocês estejam separados por uma incompatibilidade de gênios, mas se você não se defender do mal, o que fazer? Isso, naí, nós estamos vendo um verdadeiro fenômeno mediúnico. Sabe aquela hora que você está precisando e chega alguém e fala aquela palavra que você precisa? Com um inúmero número de casos, vários casos. Existe ali um benfeitor que está influenciando positivamente aquela pessoa para falar aquilo que você precisa ouvir. Naquele momento, naquela hora. Era o que estava acontecendo aqui. Processo mediúnico? Processo mediúnico, gente. Claro que ali não estava acontecendo uma psicofonia.
Mas estava acontecendo um intercâmbio de energias mentais, um intercâmbio de pensamentos. Francisca estava sendo médium de Apuleio. E através dela, Apuleio estava falando o que queria para Cesarina, o que ela precisava ouvir. Mas nisso, estava acontecendo também um fenômeno mediúnico de ordem inferior. Porque aquelas 3 entidades, ouvindo aquilo que a mulher estava falando, nossa, ficaram pé da vida. Começaram a gesticular, falar palavrões. André Luiz não descreve nada disso, mas ele dá a entender que eles ficaram indignados. Um deles chega e se abraça a Cesarina, transmitindo a ela todo o magnetismo esquisito e inferior. E ela começa a rir. Ah, minha Francis, está querendo me dar lição de moral? Você não precisa ensinar virtude para mim. Essa festa eu não posso faltar. Aí Francisca reage com energia. Não, eu não concordo com você. Eu não estou querendo dar lição de moral. Você já é mulher feita. Eu estou querendo despertar em você as fibras de esposa e de mãe. O homem que te convidou para a festa não tem escrúpulos, não vale nada. Não vai no tostão furado. Não vai com ele. Não vai com ele, pelo amor de Deus. Não lhe dói prejudicar o filhinho. Você está grávida. E aí, gente, essa conversação durou 2 horas. 2 horas, Apuleio usando Francisca como instrumento, usando de lógica, de argumentação, de bom senso, para poder despertar Cesarina. Do outro lado, os espíritos inferiores não querendo perder a sua presa, influenciando Cesarina, deixando-a impermeável aos conselhos do bem. 2 horas de conversa. Olha só como que os espíritos benfeitores não nos abandonam mesmo, né? Olha só como eles tentam de tudo para que a gente possa ter a consciência da situação, para que a gente possa enxergar a vida. Como nenhum de nós está abandonado, como pessoa nenhuma aqui, independente do nível, está largada à própria sorte. Todos nós recebemos grandes oportunidades de crescimento, de aprendizado. É que por vezes, gente, por vezes a atração da matéria é tão grande, por vezes a ilusão da matéria é tão intensa, que a gente não enxerga isso. E aí, o que os benfeitores fazem? Eles forçam a barra? Eles violentam a nossa vontade? Claro que não. Eles simplesmente se afastam. E foi o que aconteceu aqui. De repente, buzina um carro. Fonfon. Era o cara que havia convidado ela para a festa. Ela fechou o estojo de maquiagem. Francisca, não me espere tão cedo. E entrou no carro e foi embora. Foi embora. E, gente, com as 3 entidades acompanhando. Olha que coisa legal, né? Que coisa interessante. Os 3 espíritos inferiores entraram no carro junto e foram para a festa, foram para a balada, para a noitada. Na época não existia o termo balada, né? Mas aqui está noitada. Foi para a noitada. E Apuleio ficou, junto com André Luiz e junto com os demais espíritos. Se dirigiu aos construtores e falou: vocês podem voltar para nosso lar, descansem, vocês fizeram um ótimo serviço, mas eu vou com o André Luiz para poder resgatar o Volpini, o reencarnante. E eles ficaram entristecidos, e André Luiz até fala uma coisa interessante: os espíritos superiores são equilibrados, mas eles não são insensíveis. Apuleio e André foram para a festa, foram para o bar, né? Chegando lá, lotado de gente, música estridente, né? Aquela alucinação toda, né? Tanto no salão principal quanto nos quartos mais reservados. Encontraram Cesarina com o sujeito do lado, entre várias taças de bebidas alcoólicas. Apuleio chega perto dela, dá alguns passes magnéticos, retira Volpini nos braços. O ex-reencarnante agora. Entrega Volpini para André Luiz e fala o seguinte: agora vou dar uns passes na região do útero dela para que ela não desencarne. Porque ela precisa permanecer encarnada, a fim de que ela possa aprender alguma coisa nessa reencarnação. E dá uns passes complicados na região uterina, foram embora. E levam
Volpini para uma instituição socorrista. Ficam lá algumas horas. Mas André Luiz era curioso. Como será que ficou Cesarina, hein? Depois de algumas horas ele volta. Volta para a casa onde a mulher estava hospedada. Chegando lá, não encontra a Cesarina. Para onde será que ela foi? Nisso ela percebe a dona da casa conversando com uma vizinha. Cesarina foi internada no hospital em estado grave. André Luiz ouviu a conversação e olha que coisa interessante. Pegou o endereço e foi para o hospital. A gente pensa que os espíritos benfeitores são assim, né? Sabe de tudo, né? Sabe onde é que mora, onde é que fica, etc e tal. Não, ele pegou o endereço com a dona da casa e foi para o hospital. Chegando lá, encontrou a mulher em estado gravíssimo e tinha dado à luz a uma criança morta. E aí se encerra o capítulo 15. Um caso de reencarnação fracassada.